um estado muito grande de vigilância. Porque o diabo anda ao derredor. Aí eu quero perguntar, irmão de Cleiton, arrumou já os microfones? Dá um microfone para o irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo, a palavra fala que o diabo anda ao derredor. E quem está ao nosso redor? Eis aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Ao nosso redor está o Espírito Santíssimo de alma. Muito bem. Exatamente isso. Então, aí eu te pergunto, o diabo ao derredor, né? Ao derredor, ele fica caçando uma brecha, né? Uma brecha. Não uma brecha no Espírito Santíssimo, mas uma brecha na pessoa, né? O Espírito Santíssimo, ele sabe que ele nunca desobedeceu e nunca vai desobedecer a lei de Yahweh, né? Então, se a pessoa tiver na obediência, Levi, agora vamos ficar quietinho. Então, se a pessoa tiver na obediência, o Espírito Santíssimo, ele guarda. Mas a pessoa na desobediência, não tem como o Espírito Santíssimo guardar. Por que não tem como o Espírito Santíssimo guardar? Irmã Diene. Eis aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Levi, agora silêncio, agora chego, acabou o choro. Aqui dentro é a casa do Papai Alcha. Pode falar. Quando a pessoa não está em obediência, não tem como o Espírito Santíssimo de alma proteger por quê? Porque a pessoa... Segundo a Escritura. Porque o Espírito Santíssimo, ele não acampa ao redor dos impuros. Abre em Yalcha, Isaías 59:2. Yalcha, Isaías 59:2. 1348. Aí fala assim, ó, presta atenção, ó. Vou começar do Yalcha, Isaías 59:1. Silêncio agora. Yalcha, Isaías 59:1. Não, olha aqui, não. A mão de Yahweh não é muito curta para salvar, nem seu ouvido tão duro que não possa ouvir. Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Yahweh. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vós o seu rosto para não vos ouvir. Entendeu? Para não vos ouvir. Aí ele fala no versículo 3. Com efeito, vossas mãos estão manchadas de sangue, e vossos dedos de iniquidade.
vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Aqui quando ele fala, as vossas mãos estão manchadas de sangue, está referindo o que, irmã Diene? Está referindo a morte de Papai Nosso pelas nossas transgressões? Exatamente, muito bem, exatamente isso. Por isso que fala assim, ó, ele foi morto por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, quando fala sobre isso, está falando assim, ó, a pessoa que, depois de ter conhecido a verdade, depois de ter andado na verdade, e preferiram o pecado da iniquidade, e ao escondeu desse o rosto. Por quê? Porque o pecado cria um abismo intransponível entre Iau e o homem. Então, por isso que é importante, irmãos, vocês estarem em obediência para que Iau possa guardar vocês. Quando está falando de vocês, não está falando das pessoas do mundo, quem tem denominação, nada disso. Mas vocês que conheceram a verdade e andaram por ela. A palavra fala, olha, uma vez conhecida a verdade, vocês não devem retroceder, como a muitos. Vocês não devem retroceder. Retroceder significa voltar atrás. Por quê? É aquela situação. Você saiu do Egito. Saiu do Egito. Então, muitos daqueles que estavam caminhando na caminhada no Egito, voltaram para o Egito. Então, essa condição é uma condição terrível. É melhor não ter conhecido a verdade do que conhecer a verdade e retroceder. A palavra fala isso. É melhor não ter conhecido a verdade do que conhecer a verdade e você retroceder. Então, todos esses que conheceram a verdade, e a gente viu lá a ministração de quinta-feira, né? O papai trouxe esclarecimento a respeito do sal. Então, ele fala sobre Iau-Sheliseu. Iau-Sheliseu é uma representação de quem, irmão Rodrigo? Iau-Sheliseu é uma representação de quem? Especificamente naquela passagem. Ele foi sanar as águas amargas ali da cidade. Foi sanar as águas amargas da cidade, porque era água de morte. Se bebia daquelas águas, morria. Então, eles falaram assim, olha, o clima da cidade é até muito bom, ela é uma cidade bonita, agradável, porém, suas águas são águas de morte. Aí chamaram quem? Iau-Sheliseu. Naquele momento ali, Iau-Sheliseu, ele é uma representação de quem? Esse aqui, naquele momento ali, ele era uma representação do Espírito Santo de Iau. Irmã Diene, você concorda? Não, papai, é uma representação do ancião da Era de Filadélfia. Muito bem, é uma representação do ancião da Era de Filadélfia que tem o Espírito Santo como alma. Gratidão. E aí, chamou ele. Tá vendo? Chamou ele. O que que representa água? O que que representa água, irmã Diene? Quando fala água, referindo a ribeiros, né? O que que representa ribeiros?
na Escritura. Nessa passagem, as águas representam as ministrações dessa terra. Isso, exatamente. Muito bem. Então, o rio que corre, ele representa as ministrações, o ensino, a palavra humana. Por isso que Yahusha, Isaías, ele fala do quê? Vocês que estão com sede, vinde às águas. Ele está falando de beber água comum, não. Ele está falando de água que refrigera a alma. Está no Salmo 23, que fala sobre as águas que refrigeram a alma. Existe a água que refrigera o nosso corpo. É essa que você pega aqui embaixo, pega na geladeira, pega aqui nos nossos poços, pega no ribeiro. Então essa aí são as águas que refrigeram nosso corpo. E existe a água que refrigera a nossa alma. A nossa alma, ela é livre do mundo. Ela não está presa ao mundo. O que está presa ao mundo é a nossa carne, o nosso corpo físico. A nossa alma não está presa a esse mundo. Tanto que quando a pessoa morre, um ser humano, ele vai para dois lugares. Ou vai para um ou vai para outro. Ou ele vai para o seio de Abraão, ou ele vai para o inferno. Lá, quem está lá é chamado de alma vivente. Silêncio. Vovô está falando. Agora, a hora de ficar quietinho. Então, a gente, quando está aqui, né? Vocês estão recebendo a ministração, o ensino, vocês estão bebendo água viva. A gente lembra lá a palavra em Gênesis, que Zacarias, Isaac, ele voltou para tirar o entulho que os filisteus tinham entulhado os poços que o seu pai cavou. Irmão Bento, quem é o pai de Zacarias, Isaac? Diz-me aqui a paz do maravilhoso Papai chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahusha. Pergunta para sua esposa. Abraão, pai. E por que, irmã Marlene, você não ensina para o seu marido? Lógico que não ensina. Se ele tivesse ensinado, ele tinha aprendido, porque ele é uma pessoa sedenta por aprender. Ele é sedento. Ele tem muita vontade de aprender. Né? Então nós lembramos aqui, ó, Abraão, ele teve um filho chamado Zacarias, Isaac. Zacarias, Isaac teve dois filhos. Um é Esaú e o outro Jacó. Ok? Então é o vovô, o pai e o filho. Os dois filhos. O vovô, Abraão. O pai, Isaac. E os dois filhos, Esaú e Jacó.
Agora você não vai esquecer mais. O vovô Abraão. Abraão. Papai o quê? Zacariel e Isaac. Zacariel e Isaac. Esaú. E os dois filhos. Jacó, filho. O mais velho Esaú. E o mais novo Jacó. Muito bem, Papai, gratidão. Ela me ensina, papai. Ela me ajuda muito, papai. Não estou falando de ensinar você. Eu estou falando de ensinar isso. Gratidão, papai. Entendeu? Não estou falando de ensinar. Ela te ensina. Mas estou falando de ensinar os preceitos básicos. Ensinar isso. Gratidão. Entendeu? Porque eles são os patriarcas. Os patriarcas da fé. Os patriarcas da fé. Então a gente lembra deles porque através deles ele mostra eventos futuros. Tá? Gratidão. No nome do maravilhoso Papai Anjo. Pode sentar. Ok, gratidão. Então, eu lembro do meu pai terreno, né? Meu pai terreno, ele começou bem e terminou mal. Meu pai terreno começou bem e terminou mal. E uma das coisas que ele começou muito bem foi comigo. Por quê? Porque ele sentava comigo para ensinar a escritura. E ele era professor da escola dominical da Assembleia de Zeus. Então, ele começou muito bem, porque ele me ensinava o caminho, me mostrava na escritura, ele me ensinava, ele me arguía, né? É o que eu já falei ali com a irmã Débora, a respeito da mocinha, né? A mocinha dela, a Clarice. Tem que arguir, tem que perguntar, tem que esperar dar resposta, ver se dá a resposta certa, insistir. Então, que a mãe, a filha, ela se espelha na mãe, e o filho se espelha no pai, entendeu? Aí, eu tinha um primo, eu tenho, né, um primo, o lado de mãe, e ela casou, essa minha tia casou com um homem da macumba, e sendo que essa minha tia era evangélica, e ela casa com um homem da macumba. Entendeu? Aí, ela pegava, levava o filho mais velho dela para a igreja e ele levava ele para macumba. Aí o menino já era pequeno, já mostrava os trejeitos homossexual. Para quem não sabe, muitas vezes o pai de santo, ele é 6 meses homem e 6 meses mulher. 6 meses ele age como mulher, requebra e tudo. E 6 meses ele age como homem mesmo. Entendeu? Então, é a questão disso. Aí, com certeza, consagrou, né, o menino, e ele também já vem dessa origem. A origem de Caim. Então, tola foi a minha tia. Foi tola. E aí, agora, esse meu primo já é adulto, né? E ele canta em boate, Gal Costa. Canta Gal Costa em boate. Entendeu? E tem um namorado homem.
Então, a importância, ela tentou colocar ele na igreja. E ele chegou até a tocar instrumento na igreja. Só que é uma tendência do quê? Do filho seguir o pai. E a filha seguir a mãe. Tá entendendo? Então, nós vemos aqui o ancião Marco. Ele tem uma filha. Mais que ele se esforce em conduzir ela para o caminho da justiça, mas ela tem a tendência de seguir o quê? A mãe. Por isso que tem um Provérbios no livro de Zacarial. No livro de Zacarial tem um Provérbios. Qual que é o Provérbios, irmã Adriana, a respeito desse assunto? Eis-me aqui a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Diz assim que tem um provérbio, tal mãe, tal filha. A mãe não amava seu marido e seus filhos. E a filha também não amava seu marido e nem seus filhos. Está em Zacarial. Vamos abrir? Zacarial 16. É 16? Você já guardou até o número? Vamos ver. Zacarial 16:44. Página 1500. Zacarial 6. Como é que é? 16:44. 16:44. 1500 a página. Zacarial 16. Zacarial Ezequiel, né? Zacarial e Ezequiel. A gente já fala Zacarial e Ezequiel, né? Que a gente já entendeu que Zacarial, Ezequiel, o nome certo, Ezequiel é Zacarial. Tem hora que eu esqueço e a gente já vai direto, né? Ezequiel, Zacarial, né? 16:44. Eis que todo compositor de provérbio dirá a teu respeito este provérbio: tal mãe, tal filha. Tu és bem a filha da tua mãe. Tu és bem a filha da tua mãe, que detestava o marido e os filhos. Tu és bem a irmã das tuas irmãs, que detestava os maridos e filhos. Vossa mãe era Etéia, e o vosso pai a morreu. Então, aqui, a gente vê a respeito que está falando de quem? Isso aqui é uma profecia falando de quem, irmã Adriana? Essa profecia está falando de Jezabel, Babilônia e as denominações. Pode falar de novo. Jezabel e Atália, filha de Jezabel. A Jezabel casou com quem? Jezabel casou com Acabe, rei de Israel. Isso. E Atalia? Atalia casou-se com... Eu gosto até do nome Atália mesmo, que lembra de quê? Os italianos, né? Atália, né? Vamos lá, Atália, ela casou com quem? Você lembra? Com o rei de Alda, eu acho que é... Quem pode ajudar ela? O Cosias... Pode olhar. Quem que vai lembrar? Você lembra que quem matou ele? Quem matou? Jeú. Não foi Jeú? Foi Jeú que matou? Foi, Sam? Jorão. Jorão. Ah, tá. Ele foi morto por quem? Jeú. Não foi Jeú que matou ele? Jeú matou Jorão. Confere isso. E aí nós vemos que Jezabel tentou seduzir, né? Ela queria manter. Vamos dar o microfone para o ancião aqui. Eu preciso de ajuda sempre da igreja, porque... Eis aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. O marido, no caso da Thalia, era Jeorão, né? E quem matou o Jeorão foi Jeú. Isso. Porque entendeu? Uma profecia com isso. Exatamente. Teve uma profecia. Depois nós vamos
os anciãos vão lembrar dessa profecia. Então, olha só, nós vemos que Jezabel, ela mandava no marido. Pode sentar os irmãozinhos. Olha aqui, ó. Jezabel mandava em quem? No marido. Jezabel mandava no marido. Isso não é agradável a Yahweh. A mulher não pode mandar no marido. Mas o marido era frouxo e deixava. Jezabel era brava, Acabe era frouxo, então Jezabel mandava. Entendeu? Então nós vemos que isso mostra já um erro. Por quê? Porque a palavra de Yahweh fala que o homem é cabeça da mulher e não a mulher cabeça do homem. Entendeu? A mulher, ela tem que ser domada, igual um cavalo bravo, uma égua brava. Ela tem que ser domada, porque se bobear, ela domina o homem, né? Lógico que isso não é regra geral, né? Mas tem aquelas que são, é igual cavalo, né? Você tem alguns cavalos, quem já teve no campo, sabe que alguns cavalos é facinho de domar, outros são difíceis de domar. Um você doma em uma semana, outro você doma em 6 meses. Entendeu? Então, precisa o homem colocar uma posição de comando. Agora, Jezabel dominava sobre o marido Acabe e Acabe deixava ser dominado. E é uma pena, por quê? Porque Jezabel, ela levou idolatria aos israelitas. Acabe era um rei, ele era um rei do norte. E Acabe ouvia e permitia que Jezabel fizesse o que ela queria. E ela conseguiu influenciar que o rei de Alda também casasse com uma filha dela. Com isso, a filha era também dominadora. A filha era o quê? Dominadora. E dominou também o rei de Alda. E aí nós vimos tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. Ambas conseguiram dominar os respectivos reis, tanto do norte quanto do sul. Aí o que aconteceu? Aconteceu que com isso eles praticamente unificaram os dois reinos. E conseguiu colocar tanto o reino do norte quanto o reino do sul idólatras. Entendeu? Idólatras. Fazendo o povo que já tem uma tendência, irmão. O povo tem uma tendência ao erro. Entendeu? O povo tem uma tendência ao erro. Agora, se tem um rei frouxo, que não puxa as rédeas, imagina a bagunça que vira. Então, o ancião, da mesma forma, ele tem que posicionar como aquele que defende a verdade, a justiça e defende a santificação. Hoje você vê os anciãos aí das denominações, eles são frouxos. Ele deixa a mulher, quer dizer, a igreja, dominar sobre ele. Então quem manda não é ele, é a mulher igreja, denominação. Entendeu? E aí, o que acontece? Ele faz vistas grossas ao pecado, ao erro. Ele até prega o certo muitas vezes, chamando atenção em púlpito, para não fazer
fornicação, adultério e tal, mas ele vê que aqui eles estão praticando a fornicação, o adultério, e ele não tem coragem de confrontar, porque tem medo de perder os membros e perder a arrecadação. Entendeu? Então faz vistas grossas. E aqui, vocês veem claramente, uma coisa que eu não preocupo é com o volume de pessoas. Lógico que eu não queria perder ninguém. Mas eu não vou permitir no meio da igreja a prática do pecado. Por quê? Antes Ial do que um membro. Porque você viu que o pecado cria um abismo entre Ial e o homem. Então, se você desagrada a Ial, por quê? Tem um mosquitinho me enchendo o saco aqui. Porque se você desagrada Ial, Ial também se afasta de você. Né? Se você tem um membro do corpo que está ali fornicando, ou querendo fornicar, ou causando dissensão, causando contenda, instigando o erro, instigando o pecado de outros, eu prefiro tirar esse fora, porque não quer se converter, já era para estar mais do que convertido, já era para ser uma pessoa, ser um exemplo de pessoa, e no entanto, está instigando os outros ao erro, a cair com ele. Para a gente não perder Ial, a gente perde o membro. Porque é assim, não adianta. Você tem que fazer sempre uma decisão na sua vida. Não adianta, não tem jeito de agradar dois mestres. Entendeu? Não tem jeito de eu consentir com o erro da pessoa, achando que Ial vai continuar comigo. O desespero das pessoas que saem do nosso meio, porque eles sentem que Ial se afastou dela. Esse é o desespero. A pessoa chora, ela esperneia, porque sabe que Ial afastou. Por quê? Porque a palavra diz que o pecado cria um abismo entre Ial e o homem pecador. Então, por isso nós estamos numa era que chama a era do temor a Ial. Temei a Ial. Por isso que fala assim, temei Ial e prestai glória. Tá vendo? Dai-lhe glória, glória. Falando do Espírito Santíssimo. Porque chegou a hora do seu julgamento. Então, tributai glória. Temei a Ial. Então, quando você conheceu Ial e a verdade, não tem mais como você achar que vai manter o corpinho pecador. Você vai ter que emadeirar. Em todos os momentos. Entendeu? Em todos os momentos. Nós vemos lá na reconstrução dos muros. Quem estava fazendo a reconstrução dos muros de Al-Shalã e Mankatia? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Papai, eu lembro de Menial quando foi convocado para erguer os muros que estavam em ruínas. Isso. E ele era o quê? Do rei. E qual rei? Ele era tipo mordomo do rei, e o rei era Artaxerxes, não lembro. Ele era o que, irmã Edna, do rei? E qual rei? Eis-me aqui,
A paz do maravilhoso Papai Al chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Neemial, ele era copeiro do rei, e o rei era Artaxerxes. Que Artaxerxes? Vamos lá. Era copeiro do rei, né? Copeiro do rei. Acertou. Agora, ele era... Qual era o rei? Pega aí, pesquisa. Vamos lá. O que significa Artaxerxes, irmã? Papai, eu quero aprender. O que significa? Olha aí. Lembra? E qual que era o reino? Reino de quê? Ele estava cuidando de qual povo? O reino era de Yalda. Não. Ele era... Artaxerxes era de qual reino? O reino de Israel? Eram os persas, né? Medo-persa, Medo-persa, Medo-persa. Medo-persa, Medo-persa. Lembra quando fala Medo-persa? Quando fala Medo-persa, que parte do corpo que é, irmã Edna? O Medo-persa faz parte aqui do tronco. Não, o abdômen aqui, né? Aqui é os braços. O tórax e braços, tórax e braços, tórax e braços, tórax e braços, tórax e braços. Qual que é o medo? O medo é o braço esquerdo. E o persa? O persa é o braço direito. Certinho, certinho. Então, os reinos, eles eram administrados de forma revezando. Uma hora direita, uma hora esquerda. Uma hora direita, uma hora esquerda. Uma hora Biden, outra hora Trump. Outra hora Biden, outra hora Trump. Uma hora Bolsonaro, uma hora Lula. Uma hora Bolsonaro, uma hora Lula. Entendeu? Eles alternavam. Entendeu? Então, fazia parte do mesmo corpo. Gratidão, pode sentar. Artaxerxes, que significa o quê? Falando de longos pés, vai alcança longe, ele começou fazendo o quê? Ele tinha uma simpatia. Ele tinha uma simpatia com quem? Com Neemial. Neemial era copeiro. Era copeiro. Então, ele representa quem? Quem que ele representa, irmã? Gabriel. Gabriel, ele vai vir aqui na Terra, né? Ele vai vir na Terra depois da vitória no céu, para poder reedificar os muros. Quando ele fala reedificar os muros de Al-Shalom, refere-se a reedificar quem, irmã Edna? Refere-se a reedificar a igreja. Né? Igreja? Os muros é representação de igreja? Muro é igreja? Não, a premissa. Não, pode sentar. Irmã Cátia. Estava indo bem, irmã. Depois trupicou, bateu o nariz no chão. Edificar. Eis-me aqui. Calma, não fica emocionada, não. Fica tranquila. Tá? Você não tá na Globo, não. Ele vem reedificar a palavra de Alta. Não, ele não vem reedificar. Calma, minha irmã. Calma. Quando fala muralha, tá falando 144 mil. Por quê? Em Apocalipse fala, o tamanho da muralha é 144 côvados. Irmãos, até hoje vocês não sabem disso? Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 17. Aqui, ó.
Vamos lá, Apocalipse 21, a gente começa do 15, tá? Aí fala assim, ó. Aquele que estava comigo falava, aquele que comigo falava tinha uma como medida. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. Mediu então a cidade com a cana. Aí você viu aqui, ó, mediu a cidade com a cana. Aí você viu que aí Al-Shalam fala o quê? Fala, mediu 12.000 estádios. Aí nós vamos pegar aí a continuação? É continuação. Mediu 12.000 estádios. Cadê a King James? Deixa eu ver. Eu estava vendo aqui o negócio da café, é como se falasse assim, César, dava o nome para César, que não era o nome próprio. Aí como se falasse várias espécies, também chamava Isso, café. Muito bem. Aí, é exatamente. Dele que apareceu aqui foi Xerxes. É. Aí chamava governo, ele tem apelidado como governo dos heróis. Isso. Muito bem. É porque é um título, entendeu? É um título. Então ele tinha um nome. Só que não é Artaxerxes. Artaxerxes era um título. É como se fosse assim, presidente, entendeu? Vamos lá. Apocalipse quanto? 21, 16. (21, 16). Ó, 21, 16. Que fala exatamente o 144 é 17. Vamos lá. Apocalipse 21. Ó. Salmo 17. O versículo 15, eu estou lendo aqui na King James, diz assim, ó. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro. Aí eu pergunto primeiramente para a irmã Adriana, quem é esse anjo que falava com ele? Que tinha uma vara? Eis-me aqui. Esse anjo aqui que falava com ele, como é uma visão futura, né? Já é o ancião com o Espírito Santo e o Espírito Santíssimo dentro. Já está o ser completo. E aí ele tem uma vara. Isso faz link. Da onde você tirou essa passagem que você interpretou e interpretou bem? Mas você tem que ter uma base para me justificar. Uma base para justificar por que está o ser inteiro? Vai te perguntar? Por que tem um anjo com uma vara? Ah, tá. Ele tem um anjo com uma vara porque aqui é a reconstrução da morte. Calma, minha irmã, calma. Presta atenção no que eu estou falando. Você falou que é um ancião que está com uma vara. Eu estou falando, qual versículo justifica isso? Não estou falando o que ele está fazendo com a vara, se está batendo com a vara, o que ele está fazendo. Tem que ter um versículo que justifica que ele é o ancião. É porque ali em Apocalipse 11, a gente viu que esse ancião que já está completo, ele também recebe um caniço semelhante a uma vara. Isso, e falou, mede. Porque é a herança dele. A herança. Então, se é a herança, refere-se a quem? A herança refere ao herdeiro que ele já recebeu. E quem é o herdeiro? O herdeiro é o ancião que já recebeu. E quem é o herdeiro? O ancião, ele é o herdeiro dos Quando dois pais. Quando fala herdeiro, lembra de herdeiro? Herdeiro. Ele tem que ser primogênito. Isso. Tá? Porque fala que é o herdeiro de todas as coisas. Para ele ser herdeiro de todas as coisas, tem que ser ali o primogênito. Tá? Ele era o braço esquerdo. Aí o irmão dele
deixou de existir. E deixou a cadeira vaga. Por que o irmão dele deixou de existir? Ele deixou de existir porque ele se tornou Ial. Isso, se tornou Ial. Então, ficou vago a cadeira de quê? De primogênito. Exatamente. Aí, ele assume a condição de primogênito. Por quê? Porque foi falado com ele, o que eu faço para me tornar primogênito? O que eu faço para eu herdar a vida eterna? Ou seja, longos dias, braço direito. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois volta e segue. Então, ele se tornou, o herdeiro se tornou. Quem é o herdeiro que se tornou? O herdeiro que se tornou é o Espírito Santo, que era braço esquerdo, se tornou o braço direito. Nessa função. O herdeiro que se tornou é o ancião, minha irmã. Você tem isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. A imagem do Ial invisível, o herdeiro de todas as coisas, o primogênito de todas as coisas. Viu? Ele tem corpo. Ele não é invisível. Eu estava conversando com a irmã Marinalva, a irmã Marinalva estava cortando minha barba, meu cabelo. Aí eu fiquei ouvindo. Aí eu falei alguma coisa para ela, aí ela falou assim, papai, não é você falando, é o Espírito Santo que está em você que está falando. Judiação, não sabe o que é isso, irmão. Você não sabe. Alma é a pessoa. O corpo não fala. Quem fala é a alma no corpo. O Espírito Santo, ele nasceu numa pessoa. E ele compartilha com as outras. Só uma pedra tem 7 olhos. Significa, este não está sendo compartilhado. Esse é a própria pessoa. É. Dá para a irmã Lúcia. Destrava para mim. Aí, é nessas horas que eu gosto que aconteça. Você não entendeu o Espírito Santo que encarnou numa pessoa. Então, quando eu falo, sou eu mesmo que estou falando com você, sou eu mesmo. O que você acha que eu tenho aqui, meus filhos? Sara, do Espírito Santo, o nome do Pai. Samial, do Espírito Santo. O Arthurzinho, meu primogênito, com o mesmo nome que eu. Isso aí só sinais. Alguém aqui tem nomes do Espírito Santo? Tem alguém aqui que tem fulano do Espírito Santo? Tem Levi e Alcha. Mas do Espírito Santo tem alguém? Porque é antes do nome ser revelado. Então sou eu mesmo que falo com você, amigo. Não sou eu que estou ali cortando o cabelo e o Espírito Santo, ele vem e fala com você através de mim. Isso aconteceu lá atrás, com os profetas. Que o Espírito Santo vinha e falava através do profeta. É diferente de quando o Espírito Santo encarna. Ele encarnou, ele está preso a um corpo, ele não sai daqui a não ser que o corpo morra. E não vai morrer. No nome do maravilhoso Papai. Entenderam? Então, aqui fala assim, ó, na Bíblia King James.
O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro. Aí você já entende. Ali, ó, é a palavra de Yahweh falava comigo. Para medir a cidade, seus portais e seus muros. Aí fala assim, ó, lá em Apocalipse 11. Não meça a cidade. Não meça ali, ó, a cidade santa. Não meça ali o ato exterior. Até completar os 42 meses. Porque foi dado aos reinos para pisar a cidade santa por 42 meses. Viu a conexão dos dois personagens aqui? Apocalipse 21 com Apocalipse 11. Aí fala, o anjo falava comigo que tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. Mostrando, lembra que eu falei a respeito de Gabriel? Gabriel, uma vara, um varão? Ele não era de ouro, virou de ouro. Ele não era de ouro, mas virou de ouro. Aí fala, a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Ali. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Viu aqui? Aqui ele transformou em quilômetros. Aí a gente volta agora na Apocalipse da Yal-Shalom. Versículo 17. Na Yal-Shalom, Apocalipse 21, versículo 17. Diz assim. Vamos lá. Mediu também a muralha. 144 côvados. 144 côvados. 144 côvados. 144 côvados. Gratidão? Então, dá para irmã Lúcia aí. Então, 144 côvados, para falar que a muralha mediu 144 côvados. E ele mediu com a vara. Mediu com a vara, que faz o link com Neemial. Neemial era copeiro, faz o link com o copeiro lá de Yalcha José, no Egito. O sonho, tinha dois que sonharam. Um era copeiro e o outro era padeiro. O copeiro, ele foi restituído ao trabalho do rei, mas o padeiro foi morto. Então, não é à toa que está falando que Neemial era copeiro, e você não pode mudar isso, porque refere-se àquele que levanta o cálice da salvação. Quando fala, levantarei o cálice da salvação, quem é que levanta o cálice da salvação, irmã Cátia? Levantarei a igreja. Ali, pega ali, filha. Esse aqui, que levanta o cálice da salvação é a igreja oculta. Não é, minha irmã, a igreja não tem asa. Ó, uá, 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 vamos todo mundo aí. Uá, vamos lá, vai, todo mundo. Uá, uá, uá. Nós saímos do lugar, vamos fazer mais forte, mais forte. Uá, 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 uá. Peraí, nós estamos no mesmo lugar, mais forte. Uá, uá, uá. É Gabriel, minha irmã, Gabriel que vai levar. Ele é um querubim, ele carrega. Nós, igreja, nós não temos asa aqui, não. Entendeu, meu? O nome do maravilhoso Papai, gostou de voar? Eu gostei. Só que eu não saí do lugar. Por quê? Põe cafezinho aí. Olha lá. Então, quem vai levantar a gente vai ser Gabriel. Porque é o cavalo branco. Vamos abrir lá? Apocalipse 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6, 1.
Apocalipse 6:1. Acharam? Apocalipse 6:1. Vi quando o cordeiro, aqui já entendeu qual cordeiro que é. Qual cordeiro? O Espírito Santíssimo. Abriu o primeiro dos 7 selos. Por quê que é o Espírito Santíssimo? Porque ele tem a chave. Ele é o carcereiro. Ele é a representação do carcereiro. E Alcha José estava aprisionado. Mas o carcereiro vai dar a chave para ele. Então quem é o carcereiro? Representação do Espírito Santíssimo. Então vi quando o cordeiro, quem? O Espírito Santíssimo, abriu o primeiro dos 7 selos. Ouviu o primeiro dos 4 viventes, ó, primeiro dos 4 viventes, está mostrando um querubim. Dizer com o estrondo do trovão, vem! Vi então aparecer um cavalo branco, ó, vi aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Então o cavalo branco vai levar ele para os lugares altos. Entendeu? Então quem é que é o cavalo branco? Gabriel. Muito bem, pode sentar agora. Papai, faz assim com o Apocalipse 14:6, que o anjo voava com o evangelho eterno. Calma, isso aí já é outro momento. Olha aí. Vamos lá, dá o microfone para o senhor. Vamos ver se ele vai interpretar isso direito. É isso aqui. Porque aqui em Apocalipse 14:6 fala assim, ó. Depois disso, vi outro anjo que voava no meio do céu, voava, né? Até um querubim, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei e tributai glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez a terra, o mar, as fontes e tudo que nela existe. Isso. Então, isso faz o link com o quê? Agora interpreta, você quis aí? Ó, papai, eu imagino que faça o link ali com Apocalipse 19, que o céu se abre e vem o cavaleiro e o seu montador, porque ali é o momento da hora do julgamento. Não. A hora ali não é do julgamento. Entendeu? Quem vem julgar é o Espírito Santíssimo. Aquele que está descendo lá já é o ser inteiro. Entendeu? Apocalipse 19:15 em diante, ele não vem julgar, ele vem evangelizar. Exatamente. Aí. Ele vem evangelizar. E aí? Ele traz aqui um evangelho eterno. Ah, então você tem que falar as palavras certas, ué. Exatamente. Lembra que eu falei do ministério de... O ministério de Timóteo? Ó, Timóteo era ancião. Mas falou assim, ó, mas dedica agora o seu término do ministério de ancião a evangelizar. Exatamente. Lembra disso? Exato. Então, o que você errou aí na sua interpretação? Você falar de vir fazer juízo. Fazer juízo é diferente de evangelizar. Exatamente. Hã? Verdade. Agora corrige aí e fala de novo. Porque fala assim, ó, vi outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, de toda nação, tribo, língua e povo. Essa parte faz o link lá com Apocalipse 19, que o ancião completo já, o ser inteiro, desce no cavalo branco, que é o mesmo cavalo branco que subiu, né? E ele é o livro. E ele é o livro. Ele é o livro. Ainda faz evangelho eterno. Evangelho eterno, que faz o link, o Pai eterno. Exatamente. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado, lhe será chamado. O quê? Maravilhoso. Conselheiro. Conselheiro que já faz o link com o ancião. O ancião é conselheiro. Conselheiro. E ao forte. Pai eterno. Príncipe da paz. O evangelho eterno. Ele é o livro. É aquela mensagem que eu trouxe sobre o livro. Exatamente. Porque eu vou escrever no livro. Lembra? Que aí faz o link com o mensageiro de Filadélfia. Eu vou escrever do lado de fora. Porque eu vi um livro escrito por dentro e por fora. Quando é escrito por fora, o que é que está escrito por fora o livro? O nome de Yal, o nome de Yalcha e o nome dele. Que eu já falei que é nobre, generoso. Né?
Entendeu? Entendi perfeitamente. Então, não vem fazer juízo, vem evangelizar. Por quê? Porque o que difere é o seguinte: evangelho é boas novas de salvação e não de juízo. Exatamente. É para salvar. Que faz o link que o Espírito Santíssimo, o Espírito Santo fala com ele: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele fala: por que você me chama de bom? Eu tenho que fazer o juízo. Exatamente. E para fazer juízo, eu não posso ser bom. Exatamente. Agora, para evangelizar, Aí tem que ser tem que ser bom. Entendeu? Por quê? É uma palavra de conversão e uma palavra de salvação. Exatamente. Ok? Exatamente. Em nome do maravilhoso Papai Alves. Você acertou tudinho, só ficou emocionado diante da Rede Globo. Lembra? Ali fala, o evangelho é eterno. Nunca que o evangelho é para destruição. O evangelho é para salvação. Vamos continuar aqui. Então, irmã Cátia nunca mais vai esquecer, né, irmã Cátia? Nunca vai esquecer que o querubim que vai levantar o cálice é o copeiro. É o copeiro que leva o cálice. E o cálice está cheio de vinho novo, que é o link, aquele que está carregando. Ou seja, o copo dentro o vinho. Lembra disso? O vinho, a palavra de Iau, o copo, o corpo do ancião, que carrega a palavra. Né? Então, quando fala sobre isso, tem um copeiro que levanta, e fala o link com Yaucha José. O copeiro, ele é restituído à função. É lindo conhecer e entender, não é? Então vamos lá. Onde que eu parei, Chão? Estava na muralha, né? Ah, é na muralha. Estava falando dos 144 mil. Viu ali que está falando que a muralha tem 144 mil. A gente fala 144 mil. É 144 côvados. Que faz o link com 144 mil. Né? 144 mil. Porque aqui faz um link interessante, que fala assim, olha, a medida é medida de homem. Exato. Aonde que tá? Tá na Bíblia? Na Yauxalã mesmo. Na Yauxalã? Nas duas? Vamos lá. Aqui quando fala assim, ó, não estou fazendo medida de metro, não é medida de comprimento em metro, nem de outra medida, mas é medida de homem. Está falando de 144 mil homens. Exatamente. Quer ver? Vamos abrir lá. Versículo 17. Apocalipse 21, 17. Aqui foi colocado com entre a versão, mas está certinho. Fala assim, ó. Versículo 17. Mediu também a muralha. 144 côvados. O anjo media com medida humana. Olha aí. Medida humana. Quer dizer, a muralha é formada por homens. Exatamente. Então, são homens. Então, quando a gente fala, irmã Cátia, que Gabriel, ele volta para edificar o exército que ficou. O exército que ficou. Porque tem que completar o número. 144 mil. Tem que completar. E aí a gente lembra. Todo mundo é muralha? Não. Não é todo mundo que é muralha. Entendeu? A cidade não é formada só de muralha. A cidade tem casa,
tem a muralha, a cidade tem o templo, um templo, né? Então, dentro da cidade, em volta da cidade, tem uma muralha para defender. E Gabriel, ele volta como Neemiel para reedificar a muralha antiga, a muralha de Al-Shalom, não pedras, mas pedras vivas, humanos, pessoas. E aí eu te pergunto, tinha um outro personagem também, irmã Marinalva, que estava reedificando. Na época de Neemiel, tinha também um outro personagem que estava reedificando. Qual é o outro personagem que estava reedificando? E reedificando o quê? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Yahweh, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahweh. Era Esdras, papai, que era o sumo sacerdote na época, que estava reedificando a palavra, porque ele também estava praticamente esquecido, né? Vamos pegar aqui, peraí, tá passando uma palavra aqui agora, peraí, vem, pá, peguei, palavra fica quietinha aqui na minha mão, eu vou reedificar você. Ele estava reedificando o templo, ele estava reedificando o templo, minha irmã. Então, o templo estava em ruínas, a cidade estava em ruínas, a muralha tinha sido destruída, os portões tinham sido queimados. Então, ele foi para reedificar o templo. Aí você tem que falar assim, o que significa reedificar o templo? Aí você explica, mas ele não foi para reedificar a palavra, ele foi para reedificar o templo que estava destruído. Lembra disso? Aí vamos lá. Aí Esdras, quando ele volta a edificar o templo, ele começa a fazer o quê? Convocação. Ele convoca o povo. Para quê? Para estar diante do templo. E aí ele começa a fazer o quê, minha irmã? Ele começa a falar das leis que foram esquecidas. Ele começa a ler a lei de Yahweh. Daquele povo que ficou para trás. Porque a maioria foi levado para onde? Para Babilônia. Mas ficou um povo lá. Os pobres da terra. E aí, o que esse povo começou a fazer, irmã Marinal? Eles começaram a ajudar a reconstruir. Não, o povo que ficou para trás. O povo, eles começaram a fazer o quê? Ele começou a casar, minha irmã, com um povo estranho. Misturou as raças. Então, o povo que ficou para trás começou a casar com um povo muito estranho, com mulheres esquisitas. Aí, a ordenância de Esdras foi qual? Que ele separasse. Que ele separasse, mandasse as mulheres e os filhos embora. Isso mesmo. Porque eles tinham infringido a lei. E a lei fala, não pode casar com mulher estrangeira. Estrangeira, irmãos, não é, é do Rio, São Paulo, nada disso. É que tem outra fé. Adora outros deuses. Então Esdras mandou separar. É uma palavra duríssima para os israelitas. Duríssima. Por quê? Porque ela entra na condição daquilo que eu sempre falei sobre israelita. Se a mulher não é israelita, o filho não é israelita. Aí, essa história de Esdras é uma história difícil. Imagina, foi longos períodos ali. Então, aquele povo que ficou
começou a se contaminar, casando com mulheres estrangeiras, contra a lei de Ial. E a lei de Ial existia, só que o povo não estava obediente. O povo não estava obediente à lei. E Esdras começou a edificar a lei, que faz um link com a passagem que diz assim, o homem rico, né, um jovem rico, falou assim, mestre, chegou para Iaush e falou, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí, o que o mestre, o Espírito Santíssimo fala? Cumprir os mandamentos. Não. Conheces os mandamentos? Come a palavra, para falar bonito, certinho, conforme está escrito. Volta, rumina. Fala, conheces os mandamentos? Não roubar, não matar. Isso. A gente não consegue citar todos. Então, conhece os mandamentos de Ial? Aí, o que ele responde? Desde criança eu cumpro todos os mandamentos. Isso, muito bem. Mas o mestre falou, mas uma coisa ainda te falta. Lembra? Vai, vende os teus bens. E? Vem e segue-me. Não, vende teus bens, dá aos pobres. Dá aos pobres. Não é para dar para o rico, não. É dar para o pobre. Volta e me segue. Volta e me segue. Muito bem. A gente já entendeu toda essa palavra. Quem está falando ali na pessoa de Iaush é o Espírito Santíssimo. O jovem rico é o Espírito Santo. Tudo uma representação. Ok? Aí, a condição de que conheces os mandamentos? Viu que obedecer os mandamentos é para todo mundo? Não adianta você querer fazer regra por si mesmo. Não adianta, meu irmão. Você não vai se justificar a si mesmo. Você vai ter que obedecer. Então, aquele momento ali, na terra, vai se cumprir, sabe, Moisalino? Quem não seguir Ial, por isso que fala assim, o Espírito Santíssimo vai trazer divisão. Dentro de uma mesma casa vão ser 3 contra 2, 2 contra 3. É a hora do racha. Ou aceita ou não faz parte. Nós vamos abrir essa passagem lá em Lucas. Pode sentar, minha irmã. Lucas quanto? Lucas 12, 51. 1813. 1813. Ó. Vamos começar aqui. Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. Você viu que Neemial, ele vai estar na terra reedificando o exército de Ial, reedificando a muralha. Aí quem mais vai estar na terra? Quem mais vai estar na terra? O Espírito Santíssimo, junto com quem, irmã Diene? Eis aqui. O Espírito Santíssimo estará na terra em volta a Gabriel. Junto com quem? Junto às duas testemunhas. Junto com a palavra de Ial. Foi-lhe dado uma grande espada. Lembra? Foi-lhe dado uma grande espada. A palavra de Ial. Então, a gente chega aqui em Lucas 12, 49. Eu vim trazer fogo à terra. Aqui quem está falando é o Espírito Santíssimo, que é fogo consumidor. Que é? Fogo consumidor. Dando exemplo que é ele, o fogo consumidor, o Espírito Santíssimo. Ele fala, eu vim trazer fogo, ó. Fogo à terra. E como desejaria que já estivesse aceso, devo receber uma imersão. E como me angustio até que seja consumado. Ó, depois eu vou explicar. Pensais que eu vim para estabelecer a paz?
Olha aqui. Pensai que eu vim estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas há divisão. Olha aqui, divisão. Por quê? Porque naquele tempo que Esdras, como Neemiel estava na terra, ele fez uma separação do povo. Ele separou o povo, ele fez uma divisão. Por quê? Porque aquele povo que ficou na terra começou a casar com mulher esquisita, mulher estrangeira, mulher que não aceitava a fé. Não aceitava de jeito nenhum, porque se tivesse aceitado, era recebido como também Ruth. Ruth também foi recebida como Israelita, e ela não era. Entendeu? Ruth, de nascimento, ela era de qual povo? Irmão Wilson. A Ruth, ela era de qual povo? Eis-me aqui, a paz. Ô, judiação, até hoje não aprendeu? Então, quando for falar sem microfone, tem que ter voz de trombeta. Então, vai ter que conseguir. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Papai Alcha. A Ruth era de qual povo? Já vi que não sabe. E Mancate, pode ajudar aí. Dá para Mancate aí. Presta atenção para você aprender e nunca mais esquecer. Eis-me aqui. A Ruth era Moabita. Isso, muito bem. Moabita. Moabita. Ou seja, mas ela falou assim, o teu Ial falou com a sogra dela. Qual que é a sogra dela? Não. Não. Noemi. Noemi. E aí ele falou com a Noemi assim, ó. A Noemi falou assim, agora volta, pode ir embora. Você está livre, porque seu marido morreu, você está livre. Ela falou, não. Onde tu fores, eu irei. O teu Ial é o meu Ial. O teu povo é o meu povo. Viu? Então, se aquele povo que estava lá casou com as mulheres esquisitas, estrangeiras, se elas tivessem convertido, ela se tornava parte do povo. Por quê? O teu povo é meu povo, o teu Ial é meu Ial. Mas como o povo não quis, elas não quiseram, e os filhos também não quiseram, fala, então você vai embora. Você não vai poder viver mais aqui, porque sua fé é outra. E aí, Esdras mandou que os israelitas mandassem embora todos aqueles que não aceitaram Ial. E aí faz o link com essa passagem de Lucas, ó, quando o Espírito Santíssimo vier a essa terra, vai ser hora de decisão. Que ele fala assim, ó, versículo 49, Lucas 12, 49. Eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que estivesse aceso. Versículo 51. Pensais que vim estabelecer a paz sobre a terra? Aí ele perguntaram, né? Bom mestre, como é que me chama de bom? Eu vos digo, mas a divisão. Versículo 52. Pois, doravante, numa casa, olha aqui, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Tá vendo aqui? É a condição lá, quando na pregação de Esdras, que houve o quê? Uma divisão no povo. Aquele que é por Ial, que seja por Ial. Mas aquele que não é por Ial,
não quer saber de Ial, não quer saber, vai ter que ser mandado embora. Essa é a divisão que vai acontecer aqui, ó. Porque aquela história de Neemial e de Esdras, ela aponta para o final dos tempos. Porque quando o Gabriel vier com o Espírito Santíssimo, com uma espada, a palavra de Ial, ele vai fazer o quê? Divisão. Por isso que fala, ele recebeu uma grande espada, que faz um link com Zacariel 13. Espada, lança-te e separa o meu pastor do homem, meu companheiro. Divisão. Exatamente. Tudo que foi, volta a ser. Então, nesse período de tribulação, é uma decisão final. Quem é Purial, quem não vai ser Purial. Entendeu? E aquele que não for Purial vai ser tirado fora. Viu? Numa mesma casa. Eu não vim trazer paz. Quando ele fala eu não vim trazer paz, ele está querendo dizer o que, Shaul? Eu não vim trazer paz. Esse daqui, como o papai ensinou a gente agora, né? Ele não veio trazer o evangelho da paz. Isso. Isso, ele não veio trazer o evangelho, ele não veio evangelizar a terra. Viu? Ele não veio evangelizar a terra. Por quê? O momento de evangelizar a terra vai ser Apocalipse 19:15. Exatamente. Que é um cavaleiro, que é a palavra de algo, que é o evangelho eterno, montado num cavalo. Exatamente. E ele vem fazer o evangelismo depois da tribulação. Exatamente. Então, o falar a paz de Alcha, falar assim, isso não basta. A pessoa tem que tomar ceia. A pessoa tem que compartilhar da palavra. A pessoa tem que guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Aí, a irmã Marinal falou. Qual que é o primeiro mandamento que está falando lá? E agora peguei irmã Marinal. O primeiro mandamento que o jovem, o jovem perguntou, mestre, o que eu devo, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele fala, conhece os mandamentos? Aí ele mesmo fala, o Espírito Santíssimo fala, conhece os mandamentos? Aí ele fala um primeiro pecado. Qual o primeiro pecado que ele fala? Não, minha irmã. Não. Pergunta para o irmão Zalino, você sabe. Não matar. Não. Irmã Adriana. Eis-me aqui. Não adulterarás. Isso. O primeiro mandamento lá é não adulterarás. Exatamente. Por quê? Por que ele está falando de adulterar? Ele está falando de adulterar porque é a condição da igreja hoje que está em adultério. Ele vai encontrar a igreja em adultério. Por isso que faz o link assim, ó. Lá na passagem de Provérbios, fala assim, eu vi um jovem sem juízo. Ele cobiçou uma mulher, uma prostituta. A prostituta veio ao seu encontro com vestes de prostituta. E ela fala assim, vamos para minha casa, porque o meu marido, ele partiu em viagem, levou uma bolsa de prata, e só voltará na lua cheia. Então essa igreja hoje, toda a igreja hoje, com exceção de Filadélfia, está em adultério. Então o primeiro pecado que o Espírito Santíssimo está falando ali, ó, é do adultério, né? E a pessoa que tem um compromisso, é casado, mas eu não estou com a minha esposa, mas é casado e quer adulterar. Vamos abrir essa passagem? Quando o Espírito Santíssimo fala, o primeiro pecado é o adultério.
Lucas 18, 18. Vamos lá, Lucas 18, 18. 1821. Lucas 18, 18. Diz assim, ó: certo homem de posição lhe perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Tá vendo, ó, braço direito, na minha direita, longos dias, ou vida eterna. O que eu devo fazer para me tornar primogênito? E Alcha respondeu: em específico, o Espírito Santíssimo. Por que me chamas bom? Tá vendo? Por quê? Eu não pode me chamar de bom. Bom é só Ial da luz inacessível. Porque eu vou vir trazer divisão? Eu vou vir trazer guerra? Como você me chama de bom? Aí ele fala: ninguém é bom senão Ial, só Ial da luz inacessível. Aí ele fala: conhece os mandamentos? Aí fala: não cometas adultério. Olha aqui, o primeiro mandamento: não cometas adultério. Tá vendo? Não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Começa com adultério. A pessoa deixou a esposa longe, veio para cá. E aqui já queria cometer adultério. Primeiro pecado que o Espírito Santíssimo está de olho. Primeiro pecado que o Espírito Santíssimo está de olho no adultério. Então, mostra aqui, ó, a condição que eu falo assim com os irmãos, de você se guardar para Ial. Porque Ial está olhando. Qual Ial? O Espírito Santíssimo. E está olhando a conduta de cada um. O Espírito Santíssimo está olhando a conduta. Qual? A gente sabe dos olhos, né? Tem olhos para dentro e para fora. Os olhos que olham para fora, eles olham o que, irmã Clarice? Os olhos que olham para fora, olham o quê? Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha Madre. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Ele olha a nossa conduta. Olha a conduta. E os olhos que olham para dentro? Eu vou te ajudar na conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, 16. Com a raiz quadrada. Aí você multiplica por 7 e subtrai 5. Aí a resposta é: ele olha os pensamentos do coração, ou seja, as intenções. O Espírito Santo olha o nosso coração, no nosso pensamento, as nossas intenções. Isso. E o Espírito Santíssimo? A nossa conduta. Muito bem. Fez a conta certinha. Exatamente. Não tem dificuldade, irmãos. Para olhar para o lado de dentro, ele está olhando as intenções, os pensamentos, os planos. É aquele lugar que ninguém acha que vai ser espionado. É o lugar onde o Espírito Santo ele espiona a pessoa para ver quais são as intenções, se são boas ou ruins. E o Espírito Santíssimo olha as atitudes. E o que a primeira coisa que o Espírito Santíssimo olhou, falou com o jovem: não adulterarás. Primeira coisa. Entendeu? Gratidão. Pode sentar, minha irmã. Os irmãos podem sentar. Então, vocês foram trazidos de longe para cá.
Muitos largaram esposa, ou marido, ou outras coisas. E aí, Ial, ele está observando você. Observando sua conduta. É diferente, as intenções muitas vezes não são boas, mas a pessoa reprime. Era o que Caim tinha que ter feito, porque o Espírito Santo observou dentro de Caim que ele queria matar o irmão por causa de inveja. E o Espírito Santo falou assim, olha, o pecado está na sua porta, mas convém você, o quê? Rejeitá-lo. Só que muitas pessoas têm um pensamento ruim na hora, mas logo vê que aquele pensamento não procede de algo, e rejeita aquele pensamento ruim, e vai fazer o que é certo. Então, tudo bem, deu tudo certo. O problema é quando tem um pensamento ruim, ele não rejeita o pensamento ruim e faz a consumação do fato. Quando ele consome o fato, o Espírito Santíssimo na hora já viu. Porque ele olha a conduta e não tem nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. Aí ele já dá o sinal, o Espírito Santíssimo dá o sinal. Pode tirar, manda embora. Exatamente. Porque você entendeu quem que é aquele que vai adiante. Eis que envio um anjo adiante de ti. Aí eu pergunto pro irmão o Alisson, o churrasqueiro, nota 10. Vamos lá, irmão Alisson, se você tiver afiado, isso foi um ensino recente das lives. A gente tem a passagem que fala assim, eis que vou enviar um anjo diante de ti. Vamos abrir essa passagem para lembrar o irmão. Êxodo 23, 20. Página 135. Êxodo 23, 20. Êxodo 23, 20. Diz assim, ó, eis que vou enviar um anjo. Achou? Êxodo 23, 20. Eis que vou enviar um anjo diante, quer dizer, na frente de ti, para te guardar. Aí deu a resposta aqui também, ó, que fala assim, Ial acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Exatamente. Em outra tradução fala, e os livra, mas a palavra é, e os guarda. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. Aí ele fala assim, ó, para que te guarde pelo caminho. Que lembra da passagem de Zacarias 3:7. Se andares nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, será governador da minha casa. Muito bem. Vamos lá. Ó, eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tem preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja rebelde. Quando fala, observa a sua voz, então, observa a palavra de algo. Porque você tem que lembrar que esse anjo, ele é um com o Espírito Santíssimo, com o Espírito Santo. Eles são um, foram divididos, mas eles são um. É a coluna de fogo, que tem a coluna e o fogo envolvente. Aí ele fala assim, observa a sua voz e não lhe seja rebelde, pois não perdoará a vossa transgressão, porque nele está o meu nome. Ó, agora, pelo entendimento da maturidade que nós estamos andando, quem é esse anjo aqui, irmão Alisson?
Eis-me aqui, a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yaucha. Esse anjo aqui, papai, é o Espírito Santíssimo de alto. Muito bem, é o Espírito Santíssimo mesmo. Por isso que o jovem rico, o braço esquerdo, que queria ser braço direito, ele chega e fala: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quer dizer, longos dias. Me tornar primogênito. E ele fala o quê? Ele fala com ele: porque me chama bom, somente Ial da luz inacessível é bom. Aí ele fala: conheces os mandamentos? Aí ele cita, mostrando o grau de importância. Ó, adulterar de maneira alguma. Ele foi mostrando o grau de importância de cada uma das leis. Depois ele fala: isso aí eu já faço desde a minha juventude, mostrando o Espírito Santo desde a juventude, na criação das coisas, ele era obediente. Aí o que acontece? Ele fala: mas uma coisa ainda te falta. Vende tudo, porque ele era muito rico, porque braço esquerdo, riqueza e honra. Então ele era muito rico. Ele ficou triste porque ele ia demorar muito tempo para conseguir voltar para segui-lo. Então, fala: ó, eis que estou enviando um anjo adiante, segue ele. Então, faz o link lá com o homem carregando a bilha d'água, seguiu e entrar na casa que ele entrar, e ele vai levar vocês ao andar superior, que faz o link aqui, ó. Êxodo 23:20. Diz assim, ó: eis que vou enviar um anjo diante de ti, para te guarde pelo caminho, e te conduza ao lugar que tem preparado. Tá vendo? Te conduza ao andar superior. Exatamente. Vem e segue-me. Vou seguir. Você vai lembrar da pregação de Pedro. Pedro estava no cárcere, sentado, entre dois guardas. Entre dois guardas. O anjo de Ial veio, libertou ele. E falou: segue-me. E ele começou a seguir o anjo de Ial. Quando ele viu, ele já estava do lado de fora da prisão, seguindo o anjo. O anjo, de repente, entrou no meio da multidão, desapareceu. E ele se deu conta que ele estava fora da prisão. E ele achou que era um sonho. Esse vai ser o arrebatamento de Filadélfia. A gente vai estar reunido e, de repente, a gente vai sair daqui como se tivesse tido ali um sonho. E quando a gente dá conta, a gente já está no céu. Em nome do maravilhoso Papai Yaucha. Entenderam? Estávamos presos aqui nessa terra, aprisionados aqui, e de repente vem o carcereiro nos libertar. E de repente parece um sonho. Um sonho. Parece que é uma alucinação. E quando a gente dá conta, já estamos com outro corpo e já estamos em outro lugar. No nome do maravilhoso Papai Yaucha. Entendeu? Então, essa palavra, né, quando nós vimos ali, ó, vai falando com o Espírito Santo, que era muito rico, vende tudo e dá aos pobres. E aonde que eu estive nessa vida, né? Só no meio de pobre. O nosso ministério foi só com pobre. E eu lembro, eu tinha um pastor que era amigo meu, que a gente já se ajudou um ao outro, no momento de pouco. Aí, eu me lembro assim que
eu fazendo o trabalho na obra com minha esposa e filhos nos aglomerados e favelas. E ele gostava de fazer, era nas mansões, entre os ricos. Aí um dia, um dos fiéis da igreja dele tinha um Corolla e ele comprou um Corolla 0 km, deu Corolla velho pro pastor, que era esse amigo meu, o dele. Então ele recebia presente o tempo todo. Eu lembro que um dia ele recebeu um Rolex. Ele recebeu um relógio, que ele gostava de relógio. E ele deixava claro para os irmãos da igreja que ele gostava. Então eles davam presentes para ele. Então é muito bom, né? Você ganhar um carro, um Corolla usado, você ganhar um relógio de remar, ganhava muitos presentes. E eu fazendo a obra na favela, era eu que dava os presentes. Eu e minha esposa, né? Eu que dava, eu e minha esposa dávamos os presentes. E a gente se alegrava por isso. Ou seja, vai, gasta, vende o que tem, dá aos pobres. Tá entendendo? Então, isso foi minha vida. Encarnado, sem memória. Até que a gente chegou nesse tempo e confrontou com a realidade e viu que tinha que ser desse jeito mesmo. Né? E ele... dá um microfone para a irmã Lúcia. Pode ir lá, filho. As perninhas, usa as perninhas. Usa a asa agora não. Vamos. Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. O que você falou aí? Não, você confundiu. Ele, pelo contrário, quando a gente precisou, pode falar claramente? Pode. A gente foi despejado, né? Nós perdemos o apartamento que a gente tinha comprado, e aí foi a leilão e a gente perdeu. Aí chegou o oficial de justiça para tirar a gente. Isso. E aí ele era corretor, então o Arthur falou, quem sabe ele consegue um lugar, ajuda a gente a olhar um lugar. Ele, nessa hora ele cascou fora rapidinho. Entendeu? Então ele não estendeu a mão para nos ajudar naquele momento. Nem era ajudar em dinheiro, não, pelo contrário. Era arrumar um lugar que fosse oportuno, né? Ele já foi ajudado em dinheiro em diversas ocasiões que a gente estava junto. Agora, o pastor Gilmar, ele sempre foi um amigo. Não, eu estou falando de uma coisa. Eu achei que você confundiu. Não, eu estou falando dessa outra pessoa. Daquele que trabalhava comigo. Então, ele nunca ajudou em nada, porque esse Florinho disse que ajudou, mas não ajudou. Não estou falando, ele nos ajudou. Eu estou falando que os membros da igreja dele ajudavam ele. Entendi. Os membros da igreja dele ajudavam ele, dava Corolla, dava relógio, dava roupa, dava terno, dava um monte de coisas. Dava cesta básica. Nós nunca tivemos ajuda de ninguém. Entendeu? E se tinha uma ajuda, era aquela ajuda miniminha para ajudar hoje. Né? A gente foi despejado. Até minha vida foi marcada nisso, terrenamente. Quando eu fui despejado do corpo de Papai Alcha. Exatamente. Eu fui despejado do corpo de Papai Alcha. E aqui nessa terra, eu fui despejado também uma vez. De um apartamento que eu tinha, pequenininho. Entendeu? Veio o oficial de justiça, mandou eu ir embora. Eu, com a minha esposa e filhinhos. Entenderam? E filhinhos, e filhinhos, e filhinhos. Exatamente. Gratidão, papai. Então, até isso eu tive que experimentar nessa terra para lembrar, né? E da segunda vez, eles queriam, mas não tinha nada que pudesse fazer, porque o apartamento estava quitado, né? Tentaram fazer de novo, mas o que acontece? Não tinha nada de força, porque o apartamento estava quitado, registrado, pago o IPTU, estava tudo.
Foi porque quando eu comprei da consultora, a consultora colocou para pegar um dinheiro emprestado num fundo de pensão lá da Europa. Ele colocou, ó, isso aqui, tudo essas gente aqui está me devendo, e esses são os valores que eles estão me devendo. Passou 10, 15 anos, a consultora faliu. E a consultora entrou com ação junto com o escritório de advocacia de São Paulo, e o escritório citou todo mundo aquilo que ele tinha colocado inicialmente, e cada um tinha que mostrar, não, eu não devo nada com a consultora, eu quitei tudo com ela. Ah, então tá, vou tirar você do processo. Então eles vieram para cima de mim. Aí eu pus o advogado, olha, ele não deve nada, vocês têm que ser mais atentos, inclusive, sobre isso. Ficar citando uma pessoa que não tem nada, nenhuma dívida. Aí eles tiraram do processo, entendeu? Foi só apresentar a escritura e apresentar o registro de imóvel. Mas tentaram, não tentaram? O dragão se posicionou para querer devorar o filho varão, mas não pôde. Ou seja, queria me fazer o quê? O quê? Perder o quê? O corpo, novamente, mas não pôde. É uma representação nesse mundo, você perder a sua casa, a sua única casa, a sua moradia. Entendemos? Aí, por que eu perdi a primeira? Porque eu tinha dívidas. Por que eu perdi o corpo de papai Alcha, irmão Alisson? Por que eu perdi o corpo de papai Alcha? Ele aqui. Porque no corpo de papai Alcha estava todas as transgressões da humanidade. Gratidão. Como se diz o ancião Bruno, mais claro que isso, né? Só o sol. Só o sol. No nome do maravilhoso papai Alcha. Nós vamos concluir a reunião, né? No nome do maravilhoso papai Alcha. E foi um tempo de muita sofrimento, mas a gente manteve-se firmes, né? Mantive firme, né? Mantive firme. E eu perdi a casa e eu também perdi. Tentaram me tomar um carro. Tentaram me tomar um carro, 0 km. Que era uma Palio Weekend. Que eu comprei ela 0 km. E tentaram me tomar um carro e eu tomei de volta. Foi Gabriel. Sabe como é que foi? Foi o oficial de justiça, eu estava voltando da igreja, e eu tinha ido para o monte, era 00:40, eu cheguei com o carro, entrei com o carro, o oficial de justiça estava lá e já me chamou pelo nome. Levou o carro ficou mais ou menos, quantos meses, Lucinha? Era o Palio Weekend. Uns 6 meses, né? Chegou a 6 meses, não? Uns 3 ou 4 meses. E aí, quando eles nos apreenderam, aí você cobra diária do pátio, honorário advocatício, o valor com multa, um monte de coisa. E o valor que era uma dívida, na época, de 6 mil, foi para 18. Aí falou assim, já não pagou 6, vai pagar 18. Papai não me abençoou naqueles meses. Mandou muito serviço, fiz muito trabalho, juntei o dinheiro, fui lá e quitei, e fui lá buscar. A única coisa que tinha era a bateria que estava arriada, o carro ainda cheirava novo. E eu busquei e cheguei alegre, radiante, porque Ial deu vitória. Ou seja, Gabriel, eu consegui tomar de volta. E sabe qual que era a cor da Palio Weekend, irmão Isalino? Sabe o que era a cor da Palio Weekend? Dá o microfone para o irmão Isalino. Imagina que cor que era a Palio Weekend. Pode falar uma cor só. Adivinha qual que era a cor? Não é óbvio, não. É a cor que exala do trono.
Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yau chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yau. Reflexo. A dica é reflexo. Eu acredito que seja dourada, né? O trono sai reflexos de esmeralda. Está em Apocalipse. O trono exalava reflexo. Era verde. A palha quente era verde. Aqui, ó. Vamos abrir aqui só para os irmãos verem. Abre aí, Zalino. Apocalipse 4. Apocalipse 4. É engraçado, né? Você fala assim, eu comprei um carro verde, é meio estranho, não é? Mas eu achei a cor mais bonita. Eu gostava do verde. A Lucinha gostava do verde, Ó, Apocalipse 4. Ó. 3. Vamos lá. 4:3. Diz assim, ó. O que estava sentado, ó, tinha o aspecto de pedra jaspe e cornalina. E um arco-íris envolvia o trono. Ó, um arco-íris envolvia o trono. Com reflexos de esmeralda. Reflexo de esmeralda. Ou seja, esmeralda é verde. E o carro que eu tinha era verde. E é um carro 0 km que eu comprei, né? E aí foi tomado. E eu fui, trabalhei muito, minha esposa me ajudou sempre. E fui lá e tomei de volta. Paguei a dívida dele. Entendeu? Paguei a dívida dele e tomei ele de volta. Mas a casa, o apartamento, eu não consegui. Entendeu? A casa eu não consegui, mas o carro eu consegui. No nome do maravilhoso Papai. Aí você vê aqui, ó. Eu trabalhei, juntei o dinheiro e eu paguei a dívida do carro. No nome do maravilhoso Papai Yau. Gratidão, irmãos ali. Gratidão. Oi. Pode sentar. Pode sentar. Foi o oficial de escalão maior que libertou. Ah lá, dá o microfone aí para o ancião Marco. Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Yau chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yau. E foi quando o ancião Bruno contou pra gente a história no momento que ele estava preso. Ninguém entendeu porque veio uma ordem superior que ninguém sabia por que ele estava sendo solto. E ele foi solto na madrugada. Não foi isso, Céu? Foi madrugada? Foi à noite. É o horário que não se solta preso. Não se solta preso à noite. Foi desembargador? E ele soltou à noite. Foi solto à noite, né? Aí o cara ainda fala assim, você tem algum parente? Aí dá um... Dá pra ele. Pode falar? Fala aí, é melhor você falar. Deixa eu aqui. E o senhor Bruno, estava até contando a história há pouco tempo pra gente, ele falou assim que a pessoa ali que era responsável para soltar ele, a primeira pergunta que falou assim, ó, você tem algum parente, né, da alta cúpula ali, falou que trabalha no Estado. Que trabalha no Estado. Em alguma área pública. Alguma área pública? Aí ele falou, não, ele falou assim, é porque isso nunca aconteceu comigo. Né? Foi um desembargador? Foi um desembargador que deu a alvará de soltura para ele de noite, né? E tipo assim, imagina, qual é a probabilidade de acontecer isso? Até o próprio rapaz trabalha lá há muitos anos, o diretor presídio ficou, ele mesmo ficou assustado, assim, isso não acontece aqui. É verdade. Engraçado que foi o seguinte, quando eu comprei esse carro, eu comprei no modo leasing. Leasing é um aluguel. E no final, você determina se você vai comprar ou não, né? E eu comprei. Entendeu? Então, essa é a condição de a gente lembrar disso.
o carro, né? O carro, paguei a dívida e tomei de volta. Tomei de volta. Mas o apartamento, eu não tive força. Né? E aí a gente lembra daquela passagem de Micael que fala, ninguém me ajuda senão Micael, né? Gabriel fala, ninguém me ajuda senão Micael. Gratidão. Nós vamos concluir com o invocar a Iau e Yalcha e o agradecimento por tudo que ele tem feito por nós, né? Então, lembrando, no tempo da tribulação, ou vai por Iau, ou não vai. Quem for por Iau vai poder continuar. Quem não for por Iau vai ser mandado embora. Então, essa é a divisão. Numa mesma casa, tá vendo? Aí vai estar dividido ali, e a gente tem que entender isso, que faz o link lá com a pregação de Esdras. Depois vocês vão ler o livro de Esdras inteiro, para você entender o que eu estou falando, o livro de Esdras, e ali vai ser mostrado claramente que é aquele momento, ou é um povo único, entendeu? Porque para ser um povo, vocês têm que ter a mesma fé, a mesma conduta, entendeu? As mesmas regras, a mesma lei. Isso é para ser um povo. Então, o Espírito Santíssimo, ele vem para poder edificar novamente um povo. Gabriel, ele vem para poder edificar novamente um exército. Porque não vai poder ter mais essa condição dividida dentro das casas, das famílias. Ou é por Iau, ou nada. Né? No nome do maravilhoso Papai Yalcha. Nós vamos fazer um invocar agora. Gratidão, Iau e Yalcha. Ó Yalcha, ó Iau, o nosso Iau. Ó Yalcha, ó Iau, o nosso Iau. Ó Yalcha, ó Iau, o nosso Iau. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Iau, o nosso Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau, o nosso Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau, o nosso Iau. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yalcha. Gratidão. Então aqui, nós estamos fazendo uma reforma, né? Aqui, olha aqui, né? Já começou a tomar corpo, né? Ancião colocou aqui, ó, nos espaços das camas, você tem um carregador para poder carregar o celular, né? E aqui do lado de cá nós vamos fazer a mesma coisa. Vai ser pintado, né? Depois de rebocado, vai ser pintado. Nós vamos escrever por dentro e por fora, né? Nós vamos escrever por dentro e por fora. No nome do maravilhoso Papai Yalcha, né? Nós vamos fazer a ceia nesse momento. Eu peço 7 voluntários. No nome do maravilhoso Papai Yalcha. Gratidão sempre.